Nilza, graça e paz. Nós vamos começar aqui, o 22º capítulo nosso aqui do livro. E a gente vai iniciar, estamos já no finalzinho do livro. E a gente vai trazer hoje, vamos tentar terminar o livro hoje. Mas no capítulo 22, semana passada, retrasada melhor dizendo, nós falamos até muito a respeito falamos muito rápido do que na verdade quer dizer a respeito desse capítulo 22, e a gente já emenda no 23 para a gente encerrar. O capítulo 22 ele fala desse livro que nós estamos já há algum tempo gravando as lives, que fala sobre bênção e maldição, a escolha é sua. Do pastor Derek Prince, e ele fala sobre essas questões relacionadas ao mundo espiritual. A gente continua dizendo que essas lives que nós fazemos e deixamos gravadas são lives para evangélicos. Nós não temos aqui a intenção de debater nem dizer que quem está certo ou que está errado. Nós estamos só acompanhando o livro aqui. E a partir da situação do acompanhar o livro, a gente vai trazendo para nós conhecimento e também vamos trazendo para a nossa vida também aquilo que a gente quer, que é para o desenvolvimento espiritual. Eu costumo dizer o seguinte: a gente escuta tudo, retém o que é bom, E se alguém discorda ou concorda, cada um tem a sua opinião. Mas o livro ele fala sobre bênçãos e maldições e a escolha de cada um. O capítulo 22 ele fala sobre proclamações para uma vitória contínua. Ele trata de alguns aspectos, irmã Nilza. Na verdade, ele traz aqui as experiências que ele mesmo diz que ele vivenciou, Ele e a esposa dele vivenciaram. E ele diz que ele prefere contar as experiências aqui no livro que ele viveu, Porque muitas das vezes as pessoas elas na verdade elas vivenciam não que experiências próprias, mas elas vivenciam experiências dos outros, E aí escrevem livros baseados na experiência dos outros. E ele coloca aqui nesse capítulo 22 que ele teve o cuidado de falar de experiências que ele mesmo vivenciou. E tenho certeza que isso que é o verdadeiro cristianismo, Você viver o evangelho de uma forma a ter experiências. É claro, quem muda a nossa visão, o nosso caráter, a nossa personalidade, e o nosso viver novo, no mundo através de Cristo, é o próprio Senhor Jesus, a sua palavra, Mas nós sabemos disso, mas existem também aquelas questões que a gente precisa entender, que também aprendendo, vivenciando, a gente vai modificando não só a nossa vida, mas ajudando outras pessoas a também crescerem espiritualmente. E ele fala sobre isso. E ele citou 11 passos, 11 subtítulos aqui que ele fala sobre isso. O primeiro subtítulo que ele fala é como resultado de orar uma oração de libertação de maldições. E aí ele fala de Gálatas capítulo 3, versículo 13 a 14, que ele fala assim: através do sacrifício de Jesus na cruz, saí debaixo da maldição e entrei na bênção de Abraão, a qual Deus abençoou em todas as coisas. Então ele já começa dizendo o seguinte, que através do sacrifício de Jesus, nós saímos debaixo da maldição
E tem mais, gente. Isso está escrito no Novo Testamento, não é Antigo Testamento. Né? Porque alguém pode dizer assim, torna a dizer, Jesus já levou sobre si todas as maldições, não existe maldição já, porque nós estamos reinando, vivendo em Cristo, desculpa. Mas aqui o texto está relacionado a Abraão, mas relatado no Novo Testamento. Então ele diz assim, através do sacrifício de Jesus na cruz, saí debaixo da maldição e entrei na bênção de Abraão, a qual Deus abençoou em todas as coisas. Ele quer dizer o seguinte, o que Jesus fez na cruz do Calvário, né? Nós saímos debaixo da maldição que havia sobre nós, toda a maldição. E agora nós estamos vivendo a bênção de Abraão, a bênção de Cristo através da vida de Abraão em todas as coisas. Então esse tópico a gente já tem que começar a entender que a gente só sai debaixo de uma maldição se estivermos baseados na palavra de Deus e segundo a vontade e o sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Aí ele diz, né, aqui no caso do Derek Prince, ele fala que a própria esposa dele, depois de ter aceitado Jesus, ela foi liberta de muitas maldições que havia na vida dela. Maldições de enfermidades, de tantas outras coisas. E é isso que a gente precisa entender hoje. Que nós vivemos hoje um cristianismo que a gente traz muita coisa do passado. A gente traz maldições de religião que nós servimos e tantas outras coisas. E Cristo, se nós temos entendemos e acreditamos no sacrifício de Jesus na cruz, nós somos libertos, saímos debaixo dessa maldição e entramos agora, segundo esse versículo que está dizendo, na bênção de Abraão, né? O qual Deus abençoou em todas as coisas. Então a gente precisa tomar posse disso, tá? Inclusive a questão também da enfermidade, que nós precisamos relatar e pedir a Deus. E mais à frente a gente vai ver uma coisa interessante, que ele diz assim, não é porque a minha condição hoje, por exemplo, eu estou com dor de garganta, não é por causa da minha condição hoje, que eu estou com dor de garganta, que eu não tenho sobre mim a bênção de Deus, porque quando eu aceitei Jesus e confessei o meu pecado, eu fui perdoado, e agora Deus não me vê como eu estou, mas Ele me vê através dos olhos de Cristo, como transformado e já vivendo a salvação eterna, entendeu? Então é essa a situação que a gente precisa. O ponto 2 que ele coloca, ele diz assim, no segundo subtítulo, quando nos apercebemos das forças negativas dirigidas contra nós, quer seja da parte de servos de Satanás ou até mesmo das palavras carnais de cristãos. Ou seja, nós temos que entender e proclamar a nossa vitória em todo momento. Vai existir momento, irmã Nilza, que nós vamos ter que clamar a Deus através dessas maldições que o próprio inimigo lançou sobre nós, tá? Porque ele vive 24 horas, tá? Eu costumava dizer, quando o Banco Itaú dizia que era o banco 30 horas, né? Era 6 horas na agência e 24 em casa, 30 horas, eu falava que esse banco era o banco, não é o Itaú, o Unibanco. Né? Eu falava assim, o Unibanco não é nem de Deus, porque é igual o diabo, faz 30 horas, 6 horas trabalhando lá e 24 horas perturbando a gente. Então 30 horas no total. Mas o que eu quero dizer é que nesse contexto todo, o inimigo ele trabalha o tempo todo contra a nossa vida. Tá? Independente de a gente acreditar ou não em bênção e maldição, o diabo está trabalhando o tempo todo contra nós para nos destruir. E é isso que ele quer dizer aqui. Além dessa situação do próprio inimigo, que lança a maldição, porque se ele enfrentou a Jesus, não vai enfrentar a gente? Se ele, enfrentou não, se ele tentou Jesus, não enfrentou. Mas, além disso, ainda tem as próprias palavrinhas, sabe?
carnais de cristãos, como por exemplo, né, a pessoa falar, tem gente que fala algumas brincadeirinhas, sabe, de maldição, lançando assim, né, e tu é crente, mas tu não vai para o céu, não. Isso aí é palavra carnal. A gente precisa repreender no mundo espiritual, entendeu? Até numa brincadeirinha, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Por isso que a gente sempre tá ali. A gente fala as coisas, tudo mais, mas a gente tem que tomar cuidado até mesmo isso. Eu mesmo tento vigiar, a gente tem que vigiar. E se acontecer de eu não entregar aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho que entregar, que é isso aqui, eu sou digno também de ser repreendido, entendeu? E aí é isso que às vezes a gente precisa entender. Aí o que ele diz aqui? O texto que ele escolheu foi Isaías 54:17. Eu até compartilhei esse texto hoje. Ferramenta alguma preparada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condeno. Esta é a minha herança como servo do Senhor, e a minha justiça vem de ti. Olha só. Deus não quer que a gente fique passivo, não. Sabe? Não, Deus vai agir ao meu favor. Não, a palavra aqui está dizendo que o profeta, ele menciona e nos dá também essa condição de nós mencionarmos. Ele diz assim: ferramenta alguma preparada contra mim prosperará. Ou seja, ele já está repreendendo. E toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condeno. Eu condeno. A gente tem que levantar, repreender em nome de Jesus. Entende? E a terceira questão é que esta é a minha herança como servo do Senhor. Qual é a herança? Que eu tenho autoridade para repreender quando essas pessoas lançam maldição contra mim. Quer seja espiritual da parte do diabo, quer seja da parte até mesmo de crentes, entre aspas, né? E o quarto passo que ele diz aqui nessa passagem é que eu e a minha justiça vem de ti, ó Senhor. Então ele está garantido em Cristo. A justificação para ele fazer isso aqui está em Cristo, está em Deus. Amém? Vamos para o terceiro tópico. Amém. E assim, pastor, muitas das vezes a gente está distraído e as pessoas às vezes falam coisas que aí a gente vai reclamar: não, estou brincando. Mas no mundo espiritual não está, não. Não, o diabo não brinca. O diabo não brinca. Então a gente tem que realmente... Porque às vezes você, para não desagradar a pessoa, você acha, ela tá brincando. Né? Mas na realidade, a gente, mesmo que desagrade, você tem que repreender. No mundo espiritual não tem brincadeira. Sei. Eu costumo dizer que o diabo não brinca de ser diabo. A gente brinca de ser crente. Amém? O terceiro tópico, ele diz assim: quando pressões de pecado, culpa e indignidade do nosso passado nos perseguem. Né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo de 17 e 18. O que é? Só puxa só um pouquinho. Meu Deus do céu. 17 e 18. É porque tava abrir o negócio dela, né? Que ela não consegue botar a mão lá atrás. Quando as pressões de pecado, culpa ou indignidade do nosso passado nos perseguem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 18 diz assim: eu estou em Cristo, por isso sou uma nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram. Tudo na minha vida, tudo na minha vida se fez novo e tudo provém de Deus. Quando surgem, irmã Nilza e Kelly também, né? Quando surgem aquelas acusações: você aprontou isso assim, assim, assim quando era novo. Você bebeu.
Ah, você se dobrou perante ídolo. Ah, você participou de isso, daquilo, de misticismo, né? E outras coisas mais. Quando vem essas acusações, depois de nós já termos recebido Jesus como Salvador, nós temos que tomar esses versículos bíblicos, tá? E dizer: eu estou em Cristo e por isso sou uma nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram. Tudo na minha vida se fez novo e tudo provém de Deus. São essas questões, irmãos, que a gente precisa tomar para a nossa vida. E olha o que ele diz aqui. Eu vou até ler o que ele diz para a gente ficar mais assim ligado no que ele disse. Deus aceita a responsabilidade total pela nova criação. Tudo é obra sua. Nada é usado que pertence à velha criação. Que tudo foi arruinado e comprometido pelo pecado. Quando o passado reafirma as nossas reivindicações sobre nós, temos que meditar no registro de João em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, que diz: e o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha só uma coisa. Quando João escreveu isso, Deus, ele dá uma autenticação. Diz: escreve essas coisas. É como se João dissesse assim: Senhor, como é que o Senhor vai fazer um novo céu e uma nova terra? Como, Senhor, tu vai fazer? Senhor, é tudo lindo, o sol é lindo, a lua é linda, as nuvens são lindas, as flores são lindas, os peixes são lindos, os animais são lindos. Senhor, como é que tu vai fazer nova todas essas coisas? E aí o Senhor lhe diz assim: João, escreve, porque essas palavras que eu estou dizendo são verdadeiras e fiéis. Eu vou fazer nova todas as coisas. E eu preciso, irmã Nilza, você precisa, a senhora precisa, a Kelly precisa, nós precisamos tomar isso para a nossa vida, sabe? Como bênção para a nossa vida. Como verdadeiramente palavras de bênção e de vitória, de transformação. Entendeu? Porque a gente precisa entender que Cristo faz nova todas as coisas. Olha, vou falar já de antemão para me não esquecer. Nós temos deixado muito aquém as nossas questões espirituais, os nossos propósitos, sabe? Antigamente o pessoal subia morro, descia morro, fazia, entendeu? Mas eu vou dizer uma verdade: o propósito é para quem quer. Isso é verdade. Não é para quem precisa. Entende? Compreende? O propósito é para quem quer. Não é para quem precisa. Porque às vezes, Manilza, eu falo uma coisa. Eu estou ouvindo de novo aquele livro a oração, o jejum e a oração, o poder do jejum e a oração. Ele falou em um determinado momento a respeito de você, a forma de jejum, como você vai jejuar, para quê, né? Aquela questão toda. E eu comecei a pensar que a gente pode jejuar para algumas coisas, para muita coisa. Para jejuar para a nossa vida espiritual, principalmente. E para outras questões também. Para a própria questão da saúde também, sabe? Mas eu começo muitas das vezes a discordar de algumas pessoas que só fazem propósito porque estão passando por sufoco. Não é isso, sabe? Nós estamos aqui nessa live, a gente fez um propósito, a gente aliançou. Eu costumo dizer, a Kelly falou uma coisa pra mim. Não foi a Kelly não, acho que foi a Marli,
que quando a gente senta para tomar um café, a gente está se aliançando. Foi Marli mesmo. Entendeu? Então, isso aqui que nós estamos fazendo também é uma aliança que a gente fez lá atrás. Agora, eu vou falar uma coisa. É muito fácil falar de boca. Entende? Agora a gente tem que ter compromisso. Vamos lá? O negócio é ter compromisso. Vamos pro quarto aqui, que senão a gente não termina. 4. Quando oprimidos por desespero e provisões sombrias de morte. Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Olha o que esse texto diz. Não se trata, irmã Nilza, da questão que nós não vamos morrer. Nós vamos morrer sim. Porque só tem um jeito da gente ir para a eternidade de verdade, sem sofrimento, passando pela morte. Mas ele quer dizer, que o salmista quis dizer, que nós não morreremos segundo a vontade do diabo, ceifar a nossa vida antes do tempo. Nós vamos morrer no tempo determinado por Deus. Amém? Sim. Tempo determinado por Deus. Né? Então são essas coisas. E aí entra para nós isso, ó. Ele diz aqui: é óbvio que isto não significa que nunca morrerei, mas apenas não morrerei antes do tempo estabelecido pelo Senhor, né? E não permitirei que Satanás me mate. São essas coisas. A gente precisa entender. Porque depois, Manilza, é como nós estávamos dizendo anteriormente. Tem muita gente que quer que a gente pegue o fardo dela, sabe? Mas o fardo da pessoa é dela, entende? Eu às vezes, eu tenho tomado muito cuidado. Eu fui fazer uma visita na quarta-feira, não, foi ontem. E aí cheguei lá, tinha uma outra pessoa também da igreja que estava precisando de visita. Eu fui lá fazer visita. Mas eu conversei muito com a pessoa. Sabe o que eu falei? Eu disse para a pessoa assim, eu falei assim, olha, você precisa entender que a palavra de Deus, ela diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas culpas. Mas que você também precisa buscar em Deus alguma coisa, para que Deus possa tratar e te curar. Porque para mim é impossível a sua enfermidade. Para o médico é impossível. Sabe? Para as pessoas é impossível, mas para Deus não é impossível. Entende? Aí eu disse para a pessoa que ele precisava entender isso e confessar Jesus, confessar se houvesse algum pecado, alguma transgressão, a pessoa deveria confessar. E a gente tem que tomar cuidado, né, para a gente de repente não trazer sobre nossa vida um peso que é para a pessoa carregar, né? Eu sei que tem gente que não gosta disso, não gosta nem que eu fale isso, sabe? Mas essa é a realidade, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente que está impondo mão aí. O apóstolo Paulo diz, não impor a mão precipitadamente, não é só para separar alguém para o ministério, não, também é para isso. O quinto diz assim: quando atacados por doença física ou enfermidade. Acho que já li isso. Não, não li ainda não. Isso que eu já adiantei o tópico aqui. O que eu ia dizer nesse aqui, ó. Quando atacados por doença física ou enfermidade. Baseado em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. O próprio Jesus levou em seu corpo os meus pecados na cruz, para que eu, morto para o pecado, pudesse viver para a justiça. Pelas suas feridas fui sarado. Então, já está explicado, né, o que eu estava dizendo anteriormente, que eu preciso
não só confessar o pecado, mas eu preciso entender que Jesus levou sobre ele os meus pecados. Mas eu preciso confessar esses pecados. Sabe? Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas a santificação, eu fui justificado imediatamente, tá? Mas eu preciso me santificar a cada dia, porque santificação, ela é, né, todos os dias. E eu vou lembrando de alguma coisa, eu vou pedindo perdão a Deus. Entendeu? Porque às vezes nós damos mais valor às coisas do mundo e a gente não entende por que é nosso trabalho, nossa família, sabe? As coisas não andam como a gente queria que andasse, porque a gente prefere as coisas do mundo, o pecado, né? Porque até uma situação, a gente fica pensando o seguinte, ai, tá o gato miando. Às vezes a gente prefere... eu às vezes, Manilza, me pego assistindo às vezes um filme, eu tenho muito cuidado com essa situação. Eu não estou dizendo que é pecado, que é proibido, nada disso, eu assisto às vezes. Mas às vezes a gente assiste alguma programação onde tem adultério, onde tem fornicação, onde tem... Isso vai minando, né, a mente. Um monte de coisa, as pessoas estão recebendo informação. Aí depois é tudo normal, entende? Mas vamos passar para o quinto, para o sexto aqui agora, porque a gente já explicou já no quarto, né, essa questão aqui. Sexto, eu tô olhando aqui também, eu vou ter que parar por causa da hora ali na gravação, né, tadinha, porque a Renata não entrou. Eu tô gravando mais por conta da situação da Renata e depois a gente vê também, né. Eu não sei se a irmã vê, mas eu assisto de novo. Às vezes eu assisto também. Eu vou encerrar essa parte, né, desse capítulo 22 no quinto tópico, para a gente iniciar novamente no outro tópico. Amém?